diante do que a FAAP, que é a Universidade de Arquitetura de São Paulo, constatou que é o monumento mais belo da cidade de São Paulo. Isso é unânime. Todos os arquitetos, todos os entendidos no assunto, elegeu a Catedral da Sé como o mais belo monumento da cidade de São Paulo. E não só da cidade de São Paulo, mas é um dos mais belos do Brasil, certo? A Catedral da Sé, ela começou sendo construída em Catedral da Sé. Da Sé. Começou a ser construída em 1913 e só terminou na década de 70. Veja bem, levou praticamente 8 décadas para a catedral ficar pronta. A catedral começou a ser construída em 1913. Em 1954, estava se dando, no dia 25 de janeiro de 1954, estava se comemorando o 4º centenário de São Paulo. Vocês sabem o que é centenário, né? 4º centenário, então, 400 anos da cidade de São Paulo. Então, na comemoração, a igreja foi inaugurada em 1954, mas inacabada. Ela não tinha sido ainda acabada, mas foi inaugurada para isso, para comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. A igreja é estilo neogótico. Olha, o estilo é gótico. No século XII, o estilo gótico surge na França. E quando ele ressurge no século XIX, é chamado de neo, certo? Então aí nós vamos ter sempre nesse sentido. O clássico é lá no passado. Quando ele ressurge, então é chamado de neoclássico. E aqui então é chamado de neogótico, porque ressurgiu no século XIX. O estilo neogótico, ó, vocês aí, ó. Pessoal. Ó, o estilo neogótico... Olha, o estilo neogótico, ele foi criado com uma finalidade de louvar a Deus. Vocês observem depois ali na frente que tudo é elevado, certo? Tudo é elevado, é tudo. Olha, você vai olhar e você vai ver que tudo é com ponta, porque era um estilo que tinha a função de louvar a Deus. Então foi nesse sentido. Nós vamos ver que os arcos das janelas, da porta, são ogivais, parece uma ogiva. É uma característica do estilo neogótico. Outra característica do estilo neogótico são os vitrais. Os vitrais foram criados no século XII, especificamente para esse estilo, que era o estilo gótico, que surgiu na França, certo? E outra, o estilo neogótico tem uma diferença do gótico. O gótico, ele quase que não tinha parede. As paredes eram tudo de vitrais. E o que tinha de parede era parede muito finas. Naquela época até que podia. Mas quando o estilo ressurge no século XIX e nós chamamos de neogótico, aí as paredes engrossam. Por quê? Porque a realidade é outra. Imagine só se as paredes daqui fossem finas. Na construção do metrô, teria se destruído tudo. Então, vai sendo construído de acordo com a realidade, com o momento. Nós vamos entrar na catedral e nós vamos ver a beleza. As colunas é o que sustenta a igreja. Elas são colunas imensas, que precisa praticamente umas 20 pessoas para abraçar a coluna. Vocês vão perceber isso. Outra coisa é a altitude. Como não havia, como nós temos hoje, né, meios de nos refrescar, as igrejas eram feitas bastante altas. Elas são bastante altas para dar ventilação dentro da igreja. E os vitrais para trazer a claridade dentro da igreja, certo? Olha, veja bem, eu vou... Segura aqui um pouquinho. Qual é a fonte? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha, o mais pobre que aqui é a faculdade. Quem mais sabe? Ó, veja bem aqui.
aqui é uma imagem que nós temos da Catedral da Sé quando ela foi inaugurada, em 1954. Quando ela foi inaugurada, olha, ela quando foi inaugurada, ela era assim, certo? Ela não estava acabada ainda. Essa é a imagem de 1954, certo? Oh, dá um tempo. Apanhar, Juju, apanhar. Pô, dá uma tarefa onde você aí. Eu ia mostrar outra coisa. Ó, veja bem a coisa. Ô, pai do Jeremias, sai daí, pô. É seu tio? É o pai do Jeremias, mano. É um avô. Ah, é o seguinte. Ó, outra coisa é o seguinte. Em mil... Dá um tempo. Vai encher o saco de outro? Ai, caralho. Não, tem que mostrar aqui, ó. Veja bem. Ó, aqui, antes da Sé, tinha a igreja São José. Em 1912, a igreja São José pegou fogo. Que era essa igreja aqui, ó. Era essa igreja aqui. Ela pegou fogo. E aí foi construída essa igreja, certo? A Catedral da Sé. Hã? Porque naquela época o material era de barro, era taipa de pilão. Se der pra gente ver a parede de taipa de pilão que existe ali no pátio do colégio, vamos ver se vai estar aberto pra gente ver. Era fácil de pegar fogo. Por quê? Ó, a taipa de pilão, ele fazia o barro misturado com palhas, com sangues, com tripas de animais, então isso facilitava pegar fogo. O fogo, deixa cair, é bom que caia mesmo. Morre, velho. Morre, diabo. Morre, diabo. Ó, Vou jogar na internet ó, isso aí, ó. veja bem a coisa. Vou jogar no Twitter. Olha, mais uma informação. Veja bem, olha, por que foi construída essa igreja tão monumental? Na época, quem dominava o Brasil eram os cafeicultores paulistas, a oligarquia paulista dominante pelo café. Então toda a economia passava pela mão dos cafeicultores. E eles tinham muito dinheiro e eles precisavam de uma igreja à altura do que eles tinham. Naquela época, todo mundo que era rico ostentava sua riqueza, fazia os seus casarões, por isso que tinham tantos casarões, mansões, palacetes, porque eles ostentavam a riqueza que tinha. E assim, então, portanto, não se sabe qual foi a causa da igreja São José pegar fogo. Acredita-se que eles tenham colocado fogo mesmo para poder construir essa igreja. Então não se sabe a causa. Então vem desse jeito. Eles tinham dinheiro, precisavam ostentar o dinheiro que tinha e precisavam de uma igreja à altura deles. E assim eles mandam construir essa igreja. Essa igreja aqui levou 800 quilos, aliás, 800 toneladas de mármore. Ela é toda feita de mármore e é mármore de Carrara. Carrara é uma cidade italiana. Hoje já não existe mais o mármore de Carrara porque as minas esgotaram, porque o mundo inteiro comprava o mármore que vinha de Carrara, uma cidade italiana, certo? E foram utilizados 800 toneladas de mármore. Outra coisa, vocês sabem a diferença entre restauro e reforma, não sabe? Sim. Olha, a reforma é aquilo que a gente faz na casa da gente. Arranca uma janela, cria uma porta ali, faz um outro cômodo, altera tudo. No restauro não pode ser feito isso. Quando a igreja é restaurada, se falta um pedaço de mármore, eles vão ter que comprar o mármore igual. Vai ter que procurar onde tiver, em qualquer lugar do mundo, para estar comprando e colocando no local. Então, o restauro é você recuperar sem alterar, certo? Não pode ser alterado de forma alguma. Então tem que ser recuperado. Se a porta estiver podre, eles vão ter que fazer uma nova porta igualzinha e com o mesmo material. E o material é mogno, certo? O material dessa porta aqui é mogno. Só que é o seguinte, olha, a arquitetura gótica, quando surgiu na França, era uma coisa. Quando foi para a Alemanha,
ela já se altera, porque de acordo com a cultura. E quando chegou aqui ao neogótico, nós vamos ver que já tem elementos tropicais. Lá na porta, você vai ver caixas de café e produtos que são nossos. Você vai ver alguns animais que eles fizeram esculturas, porque já é a nossa cultura. Então nós já vamos acrescentando elementos no neogótico. Ô infeliz, dá pra você parar de encher o saco? Vai beber e vai encher o saco de outro. Meu Deus! Corre, diabo! Olha, agora é o seguinte, ó, nós vamos entrar agora na igreja e o altar-mor, vocês sabem o que é o altar-mor? É o altar maior. A palavra mor é uma palavra portuguesa que já está em desuso. É uma palavra arcaica. Ô, infeliz, suma daqui! Tio João barato. Ele falou que o senhor era cocô. Ele que é uma porcaria. Olha lá, aquele lixo. Era puto. Olha, Prossiga. fica enchendo o saco. Olha, é o seguinte. Olha, altar-mor é o altar maior. A palavra mor quer dizer maior. É claro que já está em desuso essa palavra, maior. No altar-mor, embaixo, existe a cripta. A cripta é um local, gente, a cripta é um local onde se enterravam pessoas ilustres. Aqui na igreja, vai, sai daqui, seu porcaria, seu lixo. Sai daqui. Vamos lá pra Porque ver. todo mundo tá dando risada. A Certo, Juju versus Bebas. A cripta fica embaixo, fica abaixo do altar-mor, onde foram enterrados celebridades como cardeais, bispos e o cacique Tibiriçá. O cacique Tibiriçá, ele é importantíssimo para a história do Brasil. Quando a gente chegar lá no Lago São Bento, aí eu falo um pouco sobre o cacique Tibiriçá. E o padre José Antônio Feijó, que foi o regente do período do Império, também os restos mortais dele estão aqui na cripta. A cripta são vários túmulos que tem embaixo do altar. Tem o local de entrada que é chamado a cripta. Só que ele não está aberta a visitação, tá ok? Não está aberta a visitação. Aqui dentro, tá entrada em... Ah, eu não vou subir lá em cima. Olha, não, agora nós vamos entrar na igreja. Pode tirar foto lá dentro? Pode. Só que é em silêncio, porque tem gente orando, né, fazendo suas orações. Pode Então, conversar. sem barulho, Pode tá ok? conversar, compadre? Pode. Pode? Não.